Cardiologia no Brasil, ela foi a pioneira no uso da telemedicina, né? Eu lembro do meu tempo lá de internato, em 2002, mais ou menos, que a gente tinha unidade coronariana e recebia por fax eletrocardiograma de unidades do interior, né? Pronto atendimento, pronto-socorro, né? Você, né, falou até que você era residente nessa época, né? E conta um pouquinho, assim, como a cardiologia já usa também, né, a telemedicina há mais tempo, para o pessoal entender que a telemedicina não é só consulta online, né, mas tem o telediagnóstico também, né? Mas sim, a gente não falava muito, engraçado, anteriormente a gente não usava o termo telemedicina, mas a gente transmitia eletrocardiograma por fax, posteriormente por celular. Um pouco mais à frente, ainda não se falava muito de telemedicina. Em 2005, 2006, eu tinha um serviço de Holter que funcionava no ABC, eu tinha 7 aparelhos de Holter e você tinha o local para leitura de Holter, você descarregava o aparelho, mandava pela internet, né? O indivíduo mandava na clínica, eu laudava em casa, mas a gente não falava muito de telemedicina, era laudo à distância. Eu laudava meus exames, tinha um laboratório que eu utilizava também para dar esses laudos de Holter e mapa, mas a gente não falava muito disso, né? Hoje o assunto virou a febre do momento. Como eu tinha comentado até com você, na época do Dante Pazzanese, o chefe do meu setor de marcapasso, o Dr. Pachon, ele utilizava experimentalmente o envio de sinais eletrocardiográficos do celular, daquele tijolão, né, para análise, e a gente não comentava muito isso. A gente pode dizer que isso, inclusive, na verdade, é um início de internet das coisas, né? Embora esse termo tenha nascido em 1999, primeiramente, não falando de internet das coisas médicas, mas internet das coisas. Foi numa reunião com a P&G, e eu não lembro o nome agora do autor, mas ele citou a primeira vez, né? O artigo dele é A Coisa da Internet das Coisas. Bem interessante falando sobre isso, mas é uma coisa que a gente já fazia antes sem sentir. Hoje a gente está, digamos assim, definindo melhor, utilizando de uma maneira mais pensada isso tudo. Mas, Asdrubal, né, eles me perguntam, mas como fazer atendimento online sem o exame físico? Eu sou professor de semiologia, inclusive, então eu me preocupo muito com a questão da propedêutica. E a anamnese, a gente sabe que com uma boa anamnese você consegue, né, chegar a uma hipótese diagnóstica em 70% dos casos, e o exame físico, exames complementares, eles são, assim, às vezes, só mais para complementar ali a tua investigação e não mudam a hipótese diagnóstica, nem, às vezes, o seu plano terapêutico, né? Isso na grande maioria das coisas. Mas a gente, como médico, sente falta de coleta de sinais, que é justamente o exame físico, né? A anamnese é o subjetivo, é a informação que o paciente te passa, e o exame físico é a coleta dos sinais, que são objetivos. E como fazer isso, né, na internet? Aí que acho que entra essa questão que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, da internet das coisas. E qual a sua opinião também, doutor Denilton, em relação a essa questão, né, que colocam, não tem como fazer porque não tem exame físico? Olha, a telemedicina é um recurso, é uma técnica que é utilizada no cuidado ao paciente. Existem várias, você tem a possibilidade de atendimento presencial, você tem a telemedicina, ambas têm as suas limitações. Hoje estamos vivendo um momento de limitação nas consultas assistenciais, que é a pandemia, e nós temos a limitação realmente da telemedicina, que é a falta do toque do paciente, que é o exame físico do paciente. Eu concordo com você, quando a gente estuda propedêutica, a gente estuda a importância da anamnese, principalmente, o exame físico ele vem complementar, mas a gente tem que entender também que a telemedicina tem as limitações. Tanto que se fala que o cuidado do futuro é o cuidado híbrido, na verdade, onde nós associamos aí a telemedicina com o atendimento presencial. Mas, como você acabou de mencionar, a tecnologia ela vem evoluindo e vem nos dando subsídios de dados de exame físico à distância. Mas existem hoje aparelhos conectados, empresas que estão desenvolvendo, que já estão no mercado, aparelhos conectados que permitem a transmissão de dados de exame físico à distância, com o uso de estetoscópio digital, com o uso de câmeras que possibilitam visualizar não só a pele, mas como garganta, ouvido, principalmente do paciente. Temos hoje dispositivos, na verdade, até utilizando a própria transmissão do eletrocardiograma, de sinais vitais, o que, na verdade, diminui muito a limitação no exame físico nesse caso. Aqui no Brasil temos o exemplo de algumas instituições que estão utilizando. Eu não lembro o nome do dispositivo, mas lembro o nome do hospital, que é o Hospital Pequeno Príncipe,
que vem com a experiência. Sim, eu lembrei agora, a empresa aqui no Brasil é a Tuinda, que está utilizando o dispositivo israelense, que é o Title Care, justamente para que vem, na verdade, o estetoscópio digital, uma câmera, e aí se utilizando adaptadores de otoscópio, adaptador de abaixador de língua, e uma câmera em alta definição também para ver lesões de pele. É uma experiência bem interessante. Eu cheguei a ter uma reunião testando o dispositivo, as imagens realmente, principalmente as imagens, impressionam pela precisão. Então, essas tecnologias hoje, embarcadas em aparelhos conectados, e aí é o nosso assunto realmente, que é a internet das coisas, sensores para extração de dados vitais, e alguns sensores, inclusive, embarcados em aparelhos de smartphone, eles vêm aí com um futuro muito promissor para a telemedicina em diminuir essas limitações atuais. Eu vou aproveitar e vou projetar agora aqui na tela para o pessoal ver o que a gente acabou de falar, né, que o Dr. Denilson falou, de pequenos dispositivos, né, que vão ser conectados, e já são, né, são conectados num smartphone e podem transmitir informações para o médico, né. Então aqui temos aqui uma imagem mostrando, né, um abaixador de língua, uma concha de otoscópio, né? E esses dispositivos são conectados no smartphone e podem transmitir essa informação para o médico à distância. E temos também o estetoscópio eletrônico, né, digital, que é um sensor, né, na forma de uma concha, né, uma campânula, né, de estetoscópio, e você liga no smartphone e esse som é transmitido para o médico à distância, sendo possível você fazer uma ausculta cardíaca, uma ausculta pulmonar à distância. Então, a gente está avançando nessa situação que é justamente a coleta de sinais, que é o exame físico. Um assunto que o Dr. Denilton gosta muito, eu libero o microfone para ele contar um pouco, é o smartwatch, né? Que são os relógios inteligentes. No Brasil, a gente tem 2 que são aprovados pela Anvisa, né? Eu estou mostrando aqui uma imagem aqui de um site americano, né? Sobre um smartwatch da AT&T. E aqui ele conecta até com um aparelho de pressão para mandar as informações, né? Aqui é um vídeo, né? Eu não vou passar para vocês todos, não, mas ele tem uma conectividade wireless com o celular e ele vai mandando informações, ritmo cardíaco, pressão arterial, temperatura, né? Tem várias coisas que o smartwatch consegue informar à distância. Então, vou liberar aqui para o Dr. Denilton contar sobre os smartwatches, que ele tem apenas 4, né? O grande problema hoje no Brasil, tudo que é disponível hoje no mercado brasileiro, em termos de smartwatch, ele não são aparelhos de precisão grau médico, né? Eles ainda não têm essa precisão. Nos Estados Unidos, hoje, a gente tem esse que você acabou de mostrar, que é o OnePulse, né, que ele, na verdade, acaba conectando com alguns dispositivos. A gente viu ali o aparelho de pressão, que pode ser utilizado. Você tem o aparelho que foi liberado pelo FDA da Omron, que é um smartwatch que faz medidas de pressão arterial e que foi aprovado pelo FDA para uso. Mas no Brasil, hoje, você tem basicamente 2 smartwatches aprovados pela Anvisa, mas para uso da população em geral hoje, com alguma precisão, que são da Samsung e da Apple, para serem utilizados, que dão algumas medidas, fazem inclusive eletrocardiograma. Houve um estudo feito por um médico, por um cardiologista aqui da região do Triângulo, mostrando uma correlação interessante entre construir um algoritmo no Apple Watch para diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, utilizando, bem interessante o estudo dele para esse uso, mas a gente tem esse problema. Primeiro, o custo, né? Se você utilizar esses smartwatches hoje, liberados pela Anvisa, porém ainda não de precisão grau médico, você tem um custo muito alto. Os smartwatches hoje mais baratos, principalmente vindos aí de outros países, principalmente países orientais como a China, ainda carecem de uma precisão maior para que possa se utilizar. Eles têm uma vantagem. A vantagem principalmente para levar o indivíduo a ter um pouco mais de atenção aos dados de saúde, ainda que não com uma precisão muito grande. Eles têm a vantagem de, muitas vezes, incentivar o indivíduo, por exemplo, a práticas como atividade física, como ingestão de água,
onde você tem lembretes, onde você tem dados que registram a quantidade de passos por dia, atividade física que você fez naquele momento, em registrar, por exemplo, a atividade do sono. Eles podem ter essa vantagem, talvez até uma precisão um pouco maior, e incentivar, pelo menos, a adoção de hábitos saudáveis de vida. São interessantes, podem ser interessantes em chamar a atenção para uma avaliação médica, embora esses dados não devam ser levados como tão fidedignos, mas podem servir, de certo modo, até como um alerta para uma avaliação médica.